todo esse material por aí fora dessa escrita por aí fora. Dentro dos sumérios, mesopotâmicos, você tem lá a história da epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era uma divindade que a gente poderia até associá-la, né, com Jesus, né? Só que Gilgamesh seria o nome sumério ali, né? Porque a história, né, que é conta dessa epopeia é muito parecida em algumas partes, não na totalidade, com alguns fatos, né, que a gente conhece do Jesus Cristo, né? E essas tabuinhas, né, que traz a epopeia de 2000 anos antes da Bíblia Sagrada, e tem temas interessantes como o de uso e também histórias dos semideus que seriam Gilgamesh ou né? Então fica assim uma dúvida, né? Alguns historiadores falam que poderia ser que quem escreveu a Bíblia, quem criou alguns livros ali, poderia ter tido acesso a essa informação, a essa história, a esses documentos. E ele fez uma adaptação ali, criou-se, né, uma outra história com nomes hebreus, né, e que chegou até os dias de hoje, né, mas os nomes iniciais eram todos sumérios e mesopotâmicos. Para o céu e depois aproximou-se de novo da terra enquanto oscilava de um lado para o outro. Depois de uma luta longa e estrondosa, Arjuna, que era um dos líderes lá, fez um disparo tão destruidor que a cidade rebentou em bocados, e estes caíram na terra, um a seguir ao outro. Então, deu um tiro lá com alguma arma potente durante essa guerra, e a cidade aérea se dividiu em vários pedaços. Interessante isso também, né? Falando de tecnologia, né? Ainda dentro do hinduísmo e brahmanismo, nos livros védicos constam detalhes de armas terríveis e das vimanas, que se elevavam ao espaço, levando pessoas que voltaram maravilhadas com o que viram lá. Né? Porque quando elas iam para o espaço, eles acabavam vendo um monte de coisa tecnológica, diferenciada, até outras cidades, e aí eles tentavam reproduzir isso na cultura. Né? Por exemplo, a gente tem alguns templos indianos aí que a gente percebe o formato dessa vimana. Em Bodorupur, por exemplo, a gente tem também uns templos ali e parece que tem um piloto dentro de uns discos, uns negócios bem diferenciados. Ou seja, quem foi o artesão que fez essas esculturas, ele viu alguma coisa parecida e tentou reproduzir isso em pedra, né? Bodorupur é na Indonésia. Então a gente tem espalhado aí pelo mundo uma série de monumentos, aí, construções que lembram os discos voadores ou uma cidade celestial que foi vista por alguém em algum momento da história. Livros assim antigos também já reportaram casos antigos, né, baseados nesses textos religiosos do brahmanismo e hinduísmo. Tem literatura, por exemplo, de Vimana, né, que a aeronáutica da Índia antiga e da Atlântida, e tem aquele outro ali, né, que é italiano, que fala bastante a respeito dos Vimanas. É um assunto um pouco controverso ainda, mas tem alguns textos que são muito claros, para não dizer que não tem alguma coisa. Tem, sim, alguma coisa aí relacionada com inteligente em outras partes do universo, inclusive poderiam ser os nossos irmãos. Ele falou também numa apresentação do congresso que teve na NASA, patrocinado inclusive pelo Vaticano. Ele falou o seguinte: assim como existe uma multiplicidade de criaturas na Terra, pode haver outros seres, até mesmo inteligentes, criados por Deus. Isto não está em contraste com a nossa fé, porque não podemos colocar limites à liberdade criatura de Deus. Quer dizer, uma ideia, um pensamento bem inteligente do astrônomo, né, que estava bem inteirado nessas questões de ordem lá do Vaticano.
O próprio Papa Francisco, né, em março de 2014, ele organizou lá uma conferência realizada em curso para discutir os avanços na busca de vida extraterrestre. Não sei se vocês sabiam, mas a igreja está de mãozinha dada ali com NASA, com esse pessoal aí, e é um assunto que bem interessa a eles. E o Papa Francisco também, supostamente, né, dizem aí as más línguas, que ele estaria preparando uma importante declaração mundial sobre vida extraterrestre e suas implicações teológicas. Por quê? Porque a qualquer momento vai ser reconhecido que vida extraterrestre existe pela NASA, e aí a igreja vai ter que se manifestar, qualquer tipo de segmento. Esse aí é um outro padre também, astrônomo, chamado José Tanzella Nietzsche. Ele chegou a falar o seguinte, disse que os fiéis deverão reler o Evangelho à luz das novas informações, caso algum dia se verifique a existência de civilizações em outros planetas. Tem mais. Esse aí é da igreja ortodoxa, é o Vesivolod Chapo, numa entrevista no RIA, Novosti, em 2013, ele falou assim, anjos e demônios existem, mas os seres humanos frequentemente os confundem com alienígenas. Os alienígenas, essas entidades espirituais, são seres reais que às vezes se manifestam e com os quais o homem estabelece contato. Aí já é um líder russo ortodoxo, falando aí sobre os extraterrestres. Esse aí foi interessante, foi recente. É a primeira vez que você vê o Edson dando uma palestra dentro de um sistema desse. Vocês gostaram? Gostaram? Adoraram? Gostaram? Mais ou menos, né? Estão meio fraquinho, né? Tá vendo? Não, tá vendo? Então, gente, a gente tem que ser versátil. Tem que ser versátil. Nós vamos ter. Obrigado, senhor. Nós vamos ter agora. Edson, você pode responder uma pergunta? A gente tem como abrir um espaço, mas ele vai ficar aqui e vai online e ainda vai autografar o que vocês têm que autografar aí. Tá bom? Pode fazer. Por mais complexo que seja o assunto, tá? Eu fiquei meio assim, as religiões que você vê são crentes, que levam a prática sociais. Tá? Você viu nessa sua pesquisa, nós temos um monte, nós temos até guerra santa. Você viu alguma coisa, se existe algum elo em isso, você fala, esse é o ponto comum, esse todos acreditam nesse pode se existe, tá? Você chegou a ver alguma coisa disso? Olha, isso é um ponto bem individual de cada um. É quando você tem a religião, quando você tem a sua crença, então vai de cada um. Eu, particularmente, o Edson, eu creio que o fenômeno OVNI ele está extremamente entrelaçado às religiões globais, seja de um indígena, seja essas que a gente já conhece, catolicismo, hinduísmo, lamaísmo e por aí vai. Tá? Então, eu entendo que está relacionado, e a gente olhando para o passado ou para os livros religiosos, a gente vai encontrar alguns respigos, que vai dar mais certeza ou não a respeito disso. Mas a gente não deve pautar a ufologia na crença. A gente tem que pautar na investigação e na pesquisa. E se a pesquisa te levar a crer em alguma coisa, beleza. Gente, eu quero dar duas notícias para vocês. Nós estamos preparando ali um vídeo da revista UFO que eu deixei para passar nesse momento agora. É um vídeo pequeno, tem 1 minuto.